Na tarde de ontem, eu fiz uso da tribuna, logo a seguir do meu colega deputado Marcelo Freixo, acerca daquele caso pavoroso que foi anunciado pela imprensa em Campos dos Goitacazes, o caso denominado Meninas de Guarulhos. Esse caso, retratado pela imprensa, ele é recheado de muito mais perguntas do que respostas até aqui. E na tarde de ontem, eu falando a seguir do deputado Marcelo Freixo, eu estava ausente, eu não tinha ouvido a fala do deputado Marcelo Freixo. E aqui, o deputado se debruçou num rosário de queixas, dizendo e afirmando que este parlamentar, deputado Roberto Henriques, inclusive ele induziu quem assistiu aqui o depoimento dele, ele induziu a erro de julgamento a população do estado do Rio que nos assiste, de que nós estaríamos exorbitando da nossa função de requerente dos bons serviços da Comissão de Direitos Humanos. O deputado não tinha o que justificar a ausência dele no que tange a uma ação permanente ao caso Meninas de Guarulhos. E saiu pela tangente, deu uma de Rolando Lero, tentando confundir a nós todos. Eu não sabia do teor da fala do deputado, fiquei sabendo só depois, e aqui inclusive elogiei o deputado Marcelo Freixo, dele agora sim ter vindo à tribuna se manifestar sobre esse caso Meninas de Guarulhos. A minha reclamação, e quero deixar aqui claro para todos que nos assistem e para todos que acompanham os trabalhos na Assembleia Legislativa, ela era uma reclamação e é uma reclamação pertinente. Vejam bem, primeiro, eu peço, através de requerimento, à audiência pública no ano de 2012. Ontem informou aqui, erradamente, o deputado Marcelo Freixo, de que ele tomou conhecimento só no ano de 2013. Para o senhor ter ideia, a ata da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, respondendo ao requerimento de minha autoria, está aqui a ata da reunião do dia 19 de dezembro de 2012, deliberando sobre a audiência pública que eu requeri. Esta audiência pública, Excelência, ela só veio acontecer em maio de 2014. Janeiro, vamos descontar, janeiro, recesso. Então vamos contar, fevereiro, março, abril, maio. A criança goza de primazia junto à Constituição Federal. Entretanto, a audiência só foi marcada 4 meses depois, para 4 meses depois. Depois disso, Excelência, uma vez o silêncio ter retornado ao caso, eu enviei ao deputado Marcelo Freixo, como ele bem disse aqui na tarde de ontem, vários ofícios solicitando ao deputado Marcelo Freixo
Mandei um ofício em 13 de novembro de 2013, em 10 de dezembro de 2013, em 11 de março de 2014, pedindo a ele que ele cobrasse via comissão o desfecho desse caso pavoroso que já rola em Campos desde 2009. Isso, senhor presidente, depois de várias vezes, oralmente, eu pedi providências aqui, sem agir ex officio, ao deputado Marcelo Freixo. Então, eu cheguei ontem a elogiar o deputado Marcelo Freixo aqui, dele ter vindo à tribuna para falar desse caso. Eu não quero apequenar o debate sobre esse caso, até porque esse caso seria desnecessário qualquer debate sobre esse caso se as diligências tivessem sido tomadas por todas as autoridades, pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar de Campos, pelo Poder Judiciário e também pela Comissão de Direitos Humanos. Porque veja bem, o que eu reclamei e volto a reclamar é que o deputado Marcelo Freixo, ele se coloca de corpo e alma em tantos outros casos da comissão que ele tem que se colocar, e a gente parabeniza ele pela sua dedicação. Agora, está claro, como a luz do dia, senhor presidente, que neste caso, Meninas de Guarulhos, a Comissão dos Direitos Humanos precisou ser cobrada. E só vim aqui cobrar isso porque ele não tomou sequer por educação a um colega parlamentar, ele respondeu os ofícios que eu encaminhei à Comissão de Direitos Humanos. Sequer. Espera lá. Alguém viu? Alguém percebeu no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, o deputado Marcelo Freixo, por exemplo, que ainda hoje no jornal O Dia aparece ele se atuando no caso do policial militar que apareceu dançando em um vídeo e que está passível de punição pelos seus superiores hierárquicos. Então, um caso como esse, sem querer diminuir o caso deste policial, mas esse caso do Meninas de Guarulhos veio à tona, dando notícias de sequestro de criança, de assassinato de criança, rede de pedofilia, desde 2009. Então, o deputado Marcelo Freixo, ao invés de vir aqui para a tribuna, e eu lamento ele não estar aqui, nesse momento, lamento ele não estar aqui, mas ele, na semana que vem, poderá se explicar aqui, mas não sair com conversa de Rolando Lero, defender se atacando, dizendo que tem deputado que quer fazer palanque. Ó, deputado Marcelo Freixo, o senhor, ao dizer assim, o senhor mais uma vez dá o destaque às questões menores do que dá o destaque à questão maior, que é o caso Meninas de Guarulhos. O senhor não tem como se defender, porque o senhor não tem como explicar as não respostas
aos ofícios que eu encaminhei à comissão. O deputado Marcelo Freixo, que ele apresente aqui na tribuna, na próxima vez que for questionar as ações desse parlamentar que aqui está, os expedientes que ele remeteu ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e que ele apresente os ofícios respostas ao meu gabinete. Senhor presidente, hoje, mais uma vez, eu testemunhei o total desinteresse da Comissão de Direitos Humanos desta Assembleia Legislativa sobre esse caso Meninas de Guarulhos. Eu estive, senhor presidente, hoje, no Ministério Público, aqui, bem perto. Estive na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pedofilia, que hoje foi dirigida pela deputada Lilian Sá. Lá estava, por acaso, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa? Não. Eu pergunto, a Comissão de Direitos Humanos desta casa encaminhou a esta CPI este caso para que se socorresse da CPI lá em Brasília para apurar esse caso? Não tive essa notícia. Então, senhor presidente, hoje, às 2h30 da tarde, 14h30, eu estive lá nesta reunião da CPI da pedofilia e pude testemunhar a continuidade dos descasos e do menoscabo como as autoridades estão tratando esse caso. Senhor presidente, os juízes foram chamados para essa reunião de hoje. Lá não compareceram. Promotores de Campos dos Goitacazes foram chamados, também não compareceram. Apenas compareceu o presidente da Fundação da Infância e da Juventude, o Tiago Cerqueira Alves Ferrugem. Então, senhor presidente, e compareceu também, representando o Ministério Público Estadual, o promotor, doutor Marcos de Moraes Fagundes. Presidente, caros colegas deputados, povo do Estado do Rio que nos assiste, será que é normal notícias como estas virem a público em 2009, narrando assassinato de crianças, rede de pedofilia, e nada ser concluso, nada ser apurado? A gente verificar apenas um festival de omissões em diversos segmentos do conjunto das autoridades desse país. Portanto, senhor presidente, o que quero eu e o que quer a população de Campos é que esse caso seja concluído e que todos aqueles que cometeram crimes, eles possam ser denunciados na forma da lei e punidos na forma da lei. Porque nós não podemos achar que é normal notícias como estas virem a público e a gente se conformar com elas. Portanto, que nós, aqui na Assembleia Legislativa, possamos dar a nossa modesta contribuição. E é apenas isso que eu tenho pedido. Preferia não estar aqui cobrando de um colega.
Eu preferia não estar aqui evidenciando aquilo que percebi da condução deste caso aqui na Assembleia Legislativa por parte da Comissão de Direitos Humanos e dos Direitos Humanos do seu presidente Marcelo Freixo. Eu preferia não estar aqui. Se ele tivesse tomado as providências a contento, eu não estaria aqui. Então, deputado Marcelo Freixo, a próxima vez que o senhor aparecer aqui na tribuna para falar sobre esse caso, não se defenda atacando quem não merece ser atacado. Não se defenda atacando, inventando conversa fiada, papo de Rolando Lero. O senhor tem que dar aqui a resposta e à sociedade o porquê que neste caso, Meninas de Guarulhos, o senhor não atuou com a diligência como em outros casos. Isso sim, é o que o senhor precisa vir aqui e explicar à população do estado do Rio de Janeiro e à população de Campos de uma forma especial. E explicar também a esta casa por que o senhor não responde os ofícios do gabinete do deputado Roberto Henriques. Muito obrigado, senhor presidente.